Oiê, eu sou a Bibi e esse é o meu primeiro vídeo no meu canal. Apesar de eu me considerar uma leitora faz muito tempo, eu nunca li clássicos. Sabe todos aqueles livros que são obrigações no ensino médio, pra gente poder passar no Enem e coisas assim? Pois é, eu nunca li nenhum. Então eu resolvi começar do meu jeito. E eu comecei com a ideia de fazer uma saga lendo clássicos pela primeira vez. O primeiro clássico que eu tive vontade de ler foi Drácula, principalmente porque eu sou muito fã de terror. Essa é a edição que eu li, que vem em 2 livros. Ele foi escrito pelo irlandês Bram Stoker em 1897, ou seja, muito tempo atrás. Só pra contextualizar, o Bram Stoker teve só um sucesso, que foi o Drácula, e apesar dele ter viajado pra muitos países, ele nunca foi pra Europa Ocidental, onde se passa a história do Drácula. Dizem que ele passou anos estudando a mitologia e o folclore europeu e tudo que voltava pra história dos vampiros. O que mais inspirou ele foi a lenda do Vlad Tepes. Ele era um príncipe da Valáquia no século XV que, quando muito jovem, foi dado como refém para os turcos. Quando ele virou rei, ele virou, assim, o maior empalador de inimigos que já ouviram falar. Usei a palavra empalador especificamente porque é essa palavra que eles usavam, porque ele literalmente empalava os inimigos. Entre as muitas coisas que fizeram as pessoas ligarem esse cara com um vampiro, é porque quando ele morreu, ninguém achou o corpo. Dentro da lenda também diziam que ele tomava o sangue dos inimigos depois de mortos. Inclusive, uma das estratégias de guerra desse rei era atacar as tropas inimigas à noite. Tá aí uma coisa que o povo medieval não entendia e por isso achavam que tinha algo a ver com o sobrenatural. E uma fofoca nada a ver sobre o autor é que em 1878 ele casou com a ex-noiva do autor Oscar Wilde. Não tem nada a ver com a história do Drácula, mas é uma fofoca. Agora, falando realmente sobre a história do Drácula, quando eu comecei a ler a história, eu achei que estava indo tudo muito devagar. Ele começa narrando sobre as paisagens da Transilvânia de um jeito muito chato e eu pensei, nossa, se continuar nessa vibe, não tem condições de eu ler esse livro. A narrativa é feita por um assistente de advogado chamado Jonathan, que tá indo à Transilvânia, no castelo do Sr. Drácula, para vender para ele uma propriedade em Londres. Nem o chefe do Jonathan, nem o Jonathan conhecem o tal do Conde Drácula que ele tá indo conhecer. Mas naquela época era assim, se tu não via pessoalmente, tu ia conversar só por cartas, né? Suponho que por ligação também, né? Será que tinha telefone naquela época? Acho que não. Enfim. Quando ele chega no castelo, ele conhece o conde, acha tudo muito sombrio, o cara tem um monte de regras sobre não sair do lugar específico onde ele tá, não passear de noite, coisa e tal, e ele nunca vê o cara de dia, ele começa a perceber que talvez ele tenha se metido numa furada. Mas ele não pensou que era um vampiro, porque, né, quem é que pensaria? Talvez a gente pensaria, mas é porque a gente já tá acostumado com todos os Drácula que a gente vê por aí nos filmes, coisa e tal, tem tantas versões de vampiros no cinema de hoje em dia. Inclusive, conforme o cara foi falando as coisas, eu fiquei, não, ele vai notar, é óbvio que ele vai notar, mas ele não notou. E conforme, obviamente, ele vai quebrando as regras que o cara deu pra ele vai percebendo que ele tá realmente numa furada em algo sobrenatural que ele não consegue explicar. Quando tu chega nessa parte, não chegou nem na metade do livro, tu pensa, tá, o que vai acontecer no resto então? O Drácula vai pra Londres. Ele compra a propriedade que o Jonathan vendeu. Nisso tudo a gente não sabe o que aconteceu com o Jonathan. Ele só para de escrever as cartas. Inclusive, toda a narrativa do livro é feita através de cartas, pedaços de diários e partes de notícias de jornal que registram coisas relacionadas a essa vinda do Drácula para Londres. O livro não segue bem uma ordem linear, mas ele é cronológico. Então, se 2 pessoas passam pela mesma situação, a gente vai ver quem escreveu primeiro e não quem vivenciou aquilo primeiro. Faz sentido? No início eu achei que não ia ficar bom porque são mais de um ponto de vista, mas na verdade funciona muito bem para essa história. Aí tu pensa, ele foi para Londres. Então, a gente vai acompanhar o Drácula lá. Não! A gente vai acompanhar as pessoas que ele aterroriza. Eu, particularmente, achei que por o livro se chamar Drácula, a gente ia ver o ponto de vista do Drácula, mas em nenhum momento a gente vê o ponto de vista dele. Aí, lá em Londres, a gente começa a acompanhar a senhorita Mina, que é a amada do Jonathan, pra quem ele estava escrevendo as cartas. A gente acompanha tanto as cartas que ela tentou enviar pro Jonathan, como também o diário que ela mantém, e que ela começa a relatar que uma amiga dela foi pra Londres pra ficar com ela e começa a ter um sonambulismo muito sinistro durante as noites que elas dormem juntas. Certa noite, a senhorita Mina simplesmente vê a amiga saindo por aí, vai de atrás e tem um cara meio que parado assim na beira de um precipício, bem
normal, e a amiga dela tá lá na beirada junto. A mulher simplesmente tá com uma mancha de sangue no pescoço. De novo, elas nunca tinham ouvido falar em vampiro antes, né? Aí, pra proteger a reputação da amiga dela, ela não quer contar pra ninguém o que aconteceu. No entanto, a amiga dela começa a ficar muito mal, ter muitas crises durante a noite, e vários caras que são apaixonados por essa senhora, que é a senhorita Lucy, começam a se juntar pra tentar descobrir como resolver esse problema do que ela tá tendo. Um desses caras, inclusive, é um médico que conhece um artigo de um outro doutor lá em não sei aonde e resolve escrever pra esse cara. Esse doutor é nada mais, nada menos do que o Dr. Van Helsing, que eu não fazia ideia de que o Dr. Van Helsing era da história do Drácula, mesmo tendo assistido os 500 filmes de Drácula que existem. Eu só achei que eles eram duas culturas populares colocadas na mesma história, e eu vou parar aqui pra não dar spoiler. Eu confesso que eu achei que a história ia ser muito difícil, com palavras mais rebuscadas, que ia ter, sei lá, muita ação por ser, né, um vampiro, mas na verdade não tem tanta ação, e isso também não deixou a história mais lenta. Ela continua sendo muito envolvente, porque a gente vê todos os pontos de vista e vê principalmente o que cada um tá achando daquela situação, porque tu vê o desenrolar deles chegarem à conclusão de que aquilo é real, de que aquilo não é uma doença, de que aquilo é algo sobrenatural, e eles aceitarem aquilo. Eu diria que é uma abordagem muito boa e uma história atemporal. E eu sei que quando a gente diz atemporal parece muito clichê, mas realmente não parece que foi escrito há sei lá quanto tempo atrás. Inclusive, quando acabou, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ler mais daquela história. Minha avaliação é 10 de 10. No caso, 5 estrelas. Mesmo que eu não tenha chorado. É isso, me segue no Instagram e comenta se tu tiver alguma ideia de outro livro clássico pra eu ler.